Bom dia. Hoje eu vou continuar com aquela nossa playlist dos diálogos com materialismo, mas como que eu vou fazer isso? Porque eu não recebi mais nenhum feedback materialista para eu bater papo. E eu estava sentindo uma intuição de que eu devia, já há algum tempo, né? Você tem que entrar naquele assunto, tem que entrar naquele assunto. E eu fiquei matutando. E hoje a inspiração me veio de que na doutrina, na própria codificação, existem diversos diálogos de Kardec com o materialismo. E então, eu me lembrei de que a primeira parte aqui do Céu e Inferno são vários diálogos diálogos e esclarecimentos que o Kardec fala com o materialismo, ele dialoga diretamente com o materialismo. E eu resolvi dar prosseguimento à nossa playlist do diálogo com o materialismo, pegando esse primeiro capítulo da doutrina espírita, que fala sobre... porque, na verdade, é assim, Kardec era muito metódico, tá? Primeira parte, é igual um código de lei, gente. Primeira parte, doutrina. O livro O Céu e o Inferno, ele é dividido em doutrina, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. E a segunda parte, exemplos, ok? Então, a primeira parte, ele faz toda a parte da doutrina do que vai vir além da morte, dos penas e gozos futuros, né? Da transitoriedade, da vida atual e tudo. E depois ele vai dar exemplos. Então, ele vai dar exemplos de como é o falecimento, como são os espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres, ok? Tudo isso foi estudado na Sociedade de Paris. São comunicações recebidas e passadas em prova, né? Dentro da Sociedade de Paris, em prova de quê? Da razão e da falange do Espírito Verdade, em que eram submetidas às dúvidas. Vem cá, por que ele disse isso? Por que ele disse aquilo? E São Luís ia esclarecendo. Tá? Então, não são poucos os exemplos que ele tem, em cada um ele tem muitos exemplos, cada um desses capítulos, mas a primeira parte é a parte doutrinária. E o primeiro capítulo é o porvir e o nada. Então, ele vai justamente debater, nesse primeiro capítulo, com o materialismo. Quem não acredita em nada além da vida, ok? Então, eu peguei aqui e vou ler um pouquinho disso, não pretendo ler o capítulo todo, mas vou ler algumas coisas, tá? Então, o porvir e o nada. 1. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo, ok? Então, fato é, vivemos, pensamos, operamos e morremos, certo? Isso é fato. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Eis a questão, né? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Esse momento em que Kardec faz esses questionamentos, nós estávamos com o materialismo a pleno vapor. Não só pelo lado político das disputas entre o liberalismo e o socialismo, mas pelo lado do consumo mesmo, né? As pessoas estavam pensando no seu dia a dia. Tanto os liberais queriam lucro, 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 e pensando nisso, quanto os trabalhadores operários explorados, estavam pensando somente como sobreviver, em ganhar para poder comer. E do outro lado, como os trabalhadores podem tomar o poder, entendeu? Então, a mentalidade, a egrégora europeia, no momento em que Kardec escreve isso, era esse conflito
de forças, mas ambas materialistas. Muito embora muita gente creia que Kardec falou só contra o materialismo histórico de Marx. Tá? O que o Kardec fala é contra o quê? O materialismo centrado na matéria mesmo, né? Só centrar no que existe na Terra, no que é terreno. E que o que é terreno é transitório, ok? Então, voltando aos materialistas, sejam eles de que natureza forem, todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Diz para o moribundo que ele vai viver ainda, que sua hora está sendo retardada. Diz para ele, sobretudo, que ele será mais feliz do que porventura já tenha sido. E o seu coração rejubilará. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento de destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo despedaçado, tudo perdido. Diz para mim, não é isso que você pensa quando alguém morre? Diz assim, meu Deus do céu, tinha tanta vida pela frente, fez tanto por nós, nos ajudou tanto e agora foi embora. Tudo perdido, né? Perdi. Eu tenho essa sensação quando eu vejo meu pai, eu que sou espírita desde que nasci, eu perdi meu pai, aí às vezes eu digo, não perdi, meu pai está aqui, eu só não consigo vê-lo. Mas a sensação é essa, a sensação de quem está na ilusão da matéria é essa, de que você perdeu, que a morte é o fim. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofreamento das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que de tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente, na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração nenhuma para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, de que isso não é possível. Então vamos pensar nisso, né? Por que eu vou estudar? Por que eu vou melhorar? Por que eu vou construir alguma coisa para deixar para os outros? Né? Eu vou ganhar um dinheiro, vou roubar. Para que eu vou trabalhar? Vou roubar dali do cara que tem. Né? Vou cair dentro de tudo que é paixão, tudo prazer da matéria. E pronto. Imagine este pensamento coletivamente sendo alimentado. O que nós teríamos? Uma sociedade bárbara, não é? Uma sociedade que disputaria o hoje de todo tipo de forma violenta, né? Na barbárie mesmo. Pela crença no nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que não se espera. Eu já estou no item 2, tá, gente? Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. Então, meu querido materialista, eu vou te falar, eu não estou falando para ateus, mais uma vez eu estou dizendo, eu estou falando para materialistas, inclusive os religiosos. Me desculpe, mas o materialismo incentiva o egoísmo. Ah, mas eu conheço materialistas que não são egoístas. Eu não conheço. Eu conheço ateus que não são egoístas. Mas materialistas, não. Tá bom, Pinar? O incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão. Né? A pessoa que não crê em nada vai ser consequente quando ele chega à seguinte conclusão. Vamos gozar enquanto estamos aqui. Gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. É assim, né?
ainda consequente é esta outra conclusão, aliás, ainda mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo. Gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. Isso traz a você alguma coisa sobre o jeitinho brasileiro? Isso traz a você alguma coisa sobre que farinha pouca, o meu pirão primeiro? Isso traz para você alguma semelhança no individualismo que hoje é pregado quando se faz um desemprego, se faz como política de governo um desemprego altíssimo para que as pessoas disputem entre si a tapa uma vaga no trabalho, abrindo mão de todo e qualquer direito só para poder sobreviver? Isso traz alguma coisa a vocês? De que lógica é essa materialista? Ok? Isso é um governo no mundo ao qual os evangélicos costumam chamar diabo. E a Igreja Católica diz diabólico, né? E que o Espiritismo diz governo oculto do mundo. Não só o Espiritismo, mas os teosóficos, principalmente, chamam isso de governo oculto do mundo, que são as forças da materialidade, são as forças negativas querendo manter a humanidade no atraso. Tá? Até que ponto você está comprometido com essas forças? Até que ponto você luta contra essas forças? Por aí, por essa resposta que você vai dar para você mesmo, você vai ver o grau de materialismo que ainda existe dentro de você. Ok? E todas as consequências. Então, se você é uma pessoa que não é, ou pelo menos não se considera egoísta e não faz tudo, né? O mundo é dos espertos. Se você tem uma ética, ainda que materialista, você siga uma ética, você já não é tão materialista quanto o outro, que pisa em todo mundo, que tem sede de poder, que mata para obter, que rouba tranquilamente, sem menor peso na consciência. Se o respeito humano contém alguns seres, contém no sentido de reter, que freio haverá para os que nada temem? De certa forma, agora me veio uma ideia assim, né? Porque Kardec ele luta contra o niilismo, que é a crença no nada, né? E o niilismo, essa crença no nada, essa teoria, ela foi desenvolvida muito por Nietzsche. Mas o Nietzsche, esse mesmo Nietzsche disse assim, se Deus não existisse, necessitaria ser criado. E é nesse sentido que o Kardec fala aqui. Porque ainda que Deus não exista, como ele diz, né, é preciso que se haja, que se crie, haja criado uma noção de Deus para dar freio, uma religiosidade, alguma coisa além, para que freie o mal que existe no homem, a ambição que existe no ser humano. Certo? Então, até que ele não exista, que seja uma ilusão, é positivo para uma sociedade acreditar que existe um Deus e uma vida após a morte, ainda que você seja materialista. É positivo, em termos de um bem comum, que haja a crença numa existência além da vida. Né? Isso assim sendo cético mesmo, né? Então é isso que mais ele deixa. Se o respeito humano contém, né, retém, freia alguns seres, o que frearia para os que nada creem e nada temem, né? Acreditam estes últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos, e assim empregam todo seu engenho no melhor meio de a elas se esquivarem. Então, as pessoas que são materialistas, provavelmente elas não acreditam que existem leis divinas e que vai haver uma reação, né, divina ao que ela fez. Então, basta ela ser esperta, inteligente, o suficiente para se esquivar ao cumprimento de uma lei humana e ela pode fazer o que ela quiser. E assim nós temos, né, assassinatos muito bem bolados, né? Muitos escritores ganharam a vida fazendo, né? Agatha Christie, os grandes assassinatos, né?
muito bem bolados que só Hercule Poirot ou Madame Marple poderiam resolver. O Conan Doyle também, né, com o seu querido Sherlock Holmes. E é nesse sentido que as pessoas, às vezes, elas elaboram. A gente vê casos assim escabrosos de pessoas que matam, retalham o corpo da pessoa inteira, botam em saco plástico, vai levando aos poucos, né? Guardam em freezer. Nós já vimos tanta coisa, tantas barbaridades nesse mundo, né? Porque acham que não vão ser pegos. E a gente vê isso cada vez mais com a internet, porque as pessoas acham que pela internet se escondem atrás de um pseudônimo, podem fazer o que quiserem, não é? Isso é o sinal do grau de materialismo da nossa sociedade. Se a doutrina insensata e antissocial é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Então, gente, é contra isso o nada que Kardec se opõe. Como de vez em quando a gente vê aí palestrante espírita falando mal do marxismo, na verdade, o Kardec ele não se opôs ao marxismo, ele se opôs ao niilismo, ao materialismo, à crença no nada. E ele preferia conversar e dialogar com os materialistas do que com os religiosos, porque esses já acreditavam em alguma coisa. Seria uma questão de tempo esclarecer algumas dúvidas e tudo. O que ele queria justamente era salvar a humanidade do materialismo, certo? E ele vem no mesmo momento em que está havendo essa inversão na sociedade ocidental. Vem ele para o Ocidente, vem Blavatsky para o Oriente, através da teosofia, mostrar que existe algo além da matéria e que é necessário que a gente olhe para esse algo e não se detenha somente no que está aqui. Porque a partir desse momento, o ter começa a ganhar um valor muito maior do que o ser. E a coisa é tão profunda, é uma lavagem cerebral tão profunda, a transformação das sociedades é tão profunda e sem retorno, que você não consegue imaginar o mundo se não for nos parâmetros atuais. Mas devemos pensar que nós, nesses 300 últimos anos nós vivemos assim, mas todos mais 2.000, 3.000 anos foi vivido de outra forma, tá? O tempo, as relações de trabalho, as relações familiares eram vividas de outra forma e mais, não que nós fôssemos menos brutos, né? Mas nós tínhamos maior contato com a natureza, nós éramos mais regidos pelas leis naturais e por isso mais perfeitas, né? Então, por exemplo, um dia de trabalho começava com o sol que nascia, terminava quando o sol se punha, né? Eu vejo isso muito aqui nos bem-te-vis. Os bem-te-vis estão construindo ninhos aqui nos meus coqueiros. E quando eu acordo, geralmente, né, 15 para as 5, quando eles começam a cantar, porque o sol está começando, né, o dia a nascer, os passarinhos começam a cantar. E eu acordo com os passarinhos. E aí, às vezes, eu venho aqui, né, abrir a porta, ver se está sol, se está chuva, e eu vejo já o bem-te-vi com coisinhas no bico já trabalhando para fazer seu ninho. E ele fica nessa faina o dia inteiro. Quantas vezes eu chegar ali, eu vou ver ele indo, ele voa, pega alguma coisa, vem para a goiabeira, olha para um lado e para o outro, não tendo nada, ele vai lá no coqueiro e faz o ninho. E dali ele voa e assim ele vai. Isso é o dia inteiro, até o sol se pôr. Certo? Da mesma forma que esse bem-te-vi faz hoje, em 2018, a humanidade fez durante 3.000 anos. Desde 3, estou chutando 3.000, né? Pode ser até mais. Desde que o homem começou a lutar por sua sobrevivência, né? Desde que ele se assentou e criou a agricultura, ele trabalha. Creio eu que quando antes ele era nômade, também passava o dia inteiro catando alguma coisa para comer, para caçar, para alguma coisa assim, se locomovendo. Essa é a lei natural. Aí, vamos lá. Cria-se a luz artificial,
elastece-se os horários de trabalho, ou seja, você já pode trabalhar à noite, você já pode trabalhar, porque no inverno você trabalhava menos do que no verão, porque tem dias menores, né? Então você já pode trabalhar no inverno, no verão, não tem mais limite para o horário de trabalho. Você pode explorar a mão de obra quanto você quiser, dentro de ambientes fechados, que antes também dependia se estava chovendo, né? Ou trabalhava-se ao ar livre, camponeses, né? Colocando, trabalhando no solo. Trabalhava-se em oficinas também, mas a maioria era camponês, a vida era, né, sobretudo no campo. Então você começa a urbanização, né, a liberação com a maquinaria no campo, libera trabalhadores que vêm para formar cidades. A luz artificial faz com que esses trabalhadores acostumados a trabalhar no campo sejam confinados em grandes ambientes fechados, trabalhando por horas a fio, 16 horas, 18 horas, crianças, mulheres, porque tinham as mãos menores para pegar peças pequenas, extremamente explorados, sem direitos qualquer, aí começa, esse é o liberalismo puro, né? E esses trabalhadores não tinham como viver, né? Houve a criminalização do ócio, justamente aqueles trabalhadores que se recusassem a entrar numa fábrica e trabalhar nesses regimes, eles eram presos, perseguidos pelo Estado, como vagabundos. Vocês vejam que essa mentalidade ela foi tão fortemente incutida em 1700, 1800, que hoje, quando uma criança está crescendo, você pensa, o que você quer ser quando crescer? Ou seja, ela já vai ter que trabalhar e fazer alguma coisa. As pessoas que não trabalham, nós consideramos vagabundas e temos horror a elas. Gente, até o advento do liberalismo, o trabalho era visto como pena, como tortura, né? Eu vi uma palestra do Rossandro, acho que foi o Rossandro, eu não me lembro se foi o Rossandro de volta, que fala isso, que com Jesus e o advento da valorização do trabalho. Não. Nós passamos toda uma Idade Média em que o trabalho era coisa de, né, de ralé. Os nobres não trabalhavam, o clero não trabalhava, né? Se Jesus tivesse, né, digamos assim, dado esse grande exemplo do trabalho como ele coloca, né, o clero trabalharia, mas não trabalhava não. Pelo contrário, aqui no Brasil o clero tinha escravos. Quem trabalhava eram os negros, né? Que nem eram considerados humanos na nossa lei. Para vocês verem o quanto essa mentalidade, no tempo que Kardec vem, era uma grande transformação, tá? Hoje nós não temos essa noção de como era no passado. Nós não conseguimos imaginar como é uma vida sem o trabalho assalariado, sem o trabalho, né? Desse jeito. A gente, aliás, hoje não tem como imaginar, mas isso está sendo apresentado a nós aí, cada vez mais, como é o trabalho sem direitos para o trabalhador, tá? Esses direitos, eles só foram alcançados, realmente alcançados, no final da Primeira Guerra, quando os países estavam disputando, os governos precisavam dos operários para o esforço de guerra. E aí, nessa época, os sindicatos estavam bem fortes, porque foi a única saída para o trabalhador, foi se unir. Eles se uniram em mútuos. O que eram mútuos? Era uma caixinha, todo mundo dava um pouquinho, quando um estava precisando, pegava um empréstimo. Até hoje nós temos isso aí em sistemas cooperativados, né? Esses mútuos. E esses mútuos acabaram derivando em sindicatos, porque os trabalhadores não tinham ninguém por eles. Então, eles perceberam que se eles não se unissem, estavam ferrados. E foi aí que os sindicatos começaram a crescer. E foi nesse campo fértil que o socialismo se fez, porque foram os primeiros pensadores a olharem para aquela gente que estava segregada da sociedade. Ninguém olhava para eles. A burguesia não queria saber deles, né? Eles já eram confinados em guetos, em bairros industriais. E aí vêm os socialistas e se infiltram nesses lugares e dizem para eles: vocês podem fazer uma revolução, vocês podem tomar o poder, né?
e explicam e dão a eles uma consciência de classe. E aí, naturalmente, criam-se as lutas de classe entre trabalho e capital. E assim é a origem das teorias do socialismo, a força dos sindicatos e dessa luta, né? Então, hoje, quando a gente vê o neoliberalismo, ou seja, estamos de novo com o pensamento do início liberal, da exploração de trabalhadores por 16, 18 horas sem direito algum, né, pagando isso de salário, é algo revoltante e é algo preocupante, né? Porque a Primeira Guerra nada mais foi do que o resultado desses conflitos, né? Da ambição desmedida do capital e da exploração desmedida em cima dos trabalhadores. E então, no esforço de guerra, foi exigido, né, um esforço muito grande dos operários e os sindicatos impuseram condições. E uma delas é, no Tratado de Paz, deve ser reconhecido um rol de direitos aos trabalhadores. E assim foi. Limitação de jornada, que na época, em 8 horas, nós estamos aí com mais, vai fazer 100 anos a limitação de jornada em 44 horas. Tá? 8 horas diárias, 44 horas semanais. O repouso remunerado aos domingos, o direito de férias de 30 dias. Você vê que mais de 100 anos, vai fazer 100 anos, né? Ano que vem, não é mais 100 anos. Ano que vem vai fazer 100 anos. A tecnologia aumentou exponencialmente a produtividade e esses pequenos direitos do trabalho estão querendo que retirem. Pequenos, limitação de jornada. Gente, se hoje a tecnologia aumentou produzindo muito mais, deveria ser reduzida a jornada para dar trabalho a todos. Mas não, aumentam-se a jornada e reduz o emprego, por quê? Para dar fome. E com a fome, eu não quero direito, eu quero trabalhar para ganhar o meu. Então você vai ter ou o cara trabalhando por qualquer coisa ou a violência. É esse o futuro que nos espera, gente, dentro do neoliberalismo. E para conter essa violência, um Estado forte e em termos de repressão. Então, nós estamos à beira de um mundo fascista. E isso está sendo bem claro no Brasil, quando nós vemos candidato com 1/3 de intenções de voto, defendendo armamento liberado, caça liberada, um Estado forte, uma ditadura, matando-se os opositores, perseguindo-se minorias. Nós estamos à beira de um caos. É necessário que a gente pense, é necessário que quem é de ser lute contra quem é de ter, né? Nunca o materialismo levou a gente a um ponto tão negro, conforme nós hoje estamos iguais a 100 anos atrás. Na beira da, né, em 1918, estava terminando a Primeira Guerra. E nós hoje estamos aí, a que ponto? A que ponto, né? Pensemos, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo mundo, para que a humanidade opte pelo bem, para que a humanidade opte pela espiritualidade, para que a gente consiga reduzir o materialismo no mundo, ok? Vamos lutar contra o automatismo, porque na verdade incutiram uma consciência na gente automática. Você consome sem pensar o que você está consumindo. Você come sem pensar como aquele produto que você está comendo está sendo feito. Ou que sofrimento que ele está causando à natureza e aos animais. Vamos pensar, né? É isso. Boa semana, gente.